Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi direcionado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos orientou a gravar essa série chamada 150 dias para crescer com os Salmos, para lermos todos os 150 salmos. O livro de Salmos é formado justamente por 150 salmos, e cada um dos salmos foi escrito no momento em que cada autor estava falando a respeito de uma situação individual particular, específica que estava vivendo. Muitos salmos são hinos de louvor a Deus. Inclusive, o livro de Salmos no hebraico, que é o texto original da Bíblia, se chama Tehillim, que se escreve T-E-H-I-L-I-M. E a palavra Tehillim quer dizer louvores. Então, o livro de Salmos, no original, significa o livro dos louvores. Então, os salmos, eles são usados não só pelo povo hebreu, como também por todos os cristãos como inspiração para compor canções. O livro dos Salmos, ele traz um convite para intensificar e aprofundar o relacionamento com intimidade com Deus. Porque cada salmista que foi escrevendo o salmo que escreveu falou a respeito de uma situação particular que estava passando. Então, o livro dos Salmos, por exemplo, tem confissões de pecado. Ontem nós lemos o Salmo 51. E no Salmo 51, que foi escrito pelo rei Davi, ele confessou que cometeu um adultério e depois um homicídio. E ele pediu para Deus o receber com misericórdia. E ele pediu para Deus: cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Lendo o Salmo 51, nós aprendemos que não importa quais pecados nós temos cometido ou cometemos no passado. Quando nos arrependemos do pecado e pedimos perdão com sinceridade, querendo deixar o erro para trás, corrigir a nossa vida, Deus nos perdoa, Ele nos recebe, e o Salmo 51 nos traz um ensino de que nós devemos pedir a Deus: cria em mim um coração puro. Nós precisamos de Deus para pedir para ter um coração puro. Aprendemos isso no Salmo 51, que fala a respeito de arrependimento, de conversão, que corresponde à mudança de rota, mudança de vida, e que Deus nos perdoa, e que nós devemos orar, pedindo para Deus nos ajudar, para nos dar um coração puro, para podermos segui-lo. Lendo o Salmo 1, nós vemos que lá está escrito que felizes são aqueles que não andam no conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores e não se assentam na roda dos escarnecedores. Mas, ao contrário disso, procuram ler a Bíblia todos os dias, porque ficam como uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas, que em cada estação dá o seu fruto no devido tempo. Mas que aqueles que se detêm no caminho dos pecadores, ficam reunidos na roda dos escarnecedores, eles são como o vento que a moinha espalha, ou seja, ficam sem rota e sem direção. O Salmo número 1, que abre o livro dos Salmos, fala sobre um aviso para todo ser humano. Se você quer ser uma pessoa feliz, você deve andar longe daqueles que fazem coisas erradas. Você deve nunca andar nem parar no caminho dos que vivem andando no erro, para que você não tropece, para que você não caia. Mas se você quer ser feliz, bem-aventurado,
Você deve meditar na palavra de Deus e aprofundar o relacionamento com Ele, porque você vai ser como uma árvore que está do lado do rio, recebendo a água da vida, que é Jesus, recebendo força espiritual para em cada estação dar o devido fruto. Tem a estação do inverno, que representa o tempo de provação na vida. Mas quando chega esse tempo, quando você está amparado do lado do rio, amparado na palavra de Deus, você recebe força para vencer a solidão. O Salmo 13 foi escrito por Davi, e ele faz essa pergunta: até quando o Senhor vai me deixar sozinho? Até quando eu vou clamar e eu não vou ter resposta? Para sempre o Senhor se esqueceu de mim? Então o Salmo 13 fala de um rei que se achava solitário, mas ele termina o salmo dizendo: mas eu sei que eu ainda cantarei e louvarei ao Senhor. Então ele sente que no momento ele está passando por uma situação de inverno, mas como Davi estava sempre em oração, ele estava junto ao ribeiro de águas. Então ele pôde concluir o Salmo 13 dizendo: mas eu sei que ainda cantarei louvores ao Senhor. E quando nós lemos o Salmo 13, nós aprendemos que, mesmo que você esteja num momento em que parece que a sua oração não passa do teto, Deus está perto de você, ouvindo a sua oração. Quando você medita na palavra e procura seguir fielmente a Deus e anda longe dos pecadores e nem senta na roda dos que praticam o pecado, quando você tropeça, como Asaf, que escreveu o Salmo 73, você consegue voltar para o caminho certo. No Salmo 73, Asaf escreveu que eu olhei para os ímpios e vi que eles estavam vestidos de orgulho como se fosse um colar ao pescoço. Eles fazem o que querem, eles não honram a Deus, mas eles prosperam e eles andam com a cabeça erguida, altos, completamente orgulhosos e arrogantes e cheios de muitas dádivas. Então eu olhei e fiquei com inveja no meu coração, e por pouco os meus pés quase se desviaram, quase resvalaram. Mas eu entrei no santuário e eu entendi que o ímpio passa e ele não é mais. Então eu entendi que mais vale seguir ao Senhor. Isso está escrito no Salmo 73. Asaf está confessando o pecado, que ele olhou para o ímpio, aqueles que não acreditam em Deus, e ele ficou com inveja do caminho deles. Então ele entrou no santuário. Significa o quê? Ele voltou na leitura da palavra, na meditação da verdade, e ele entendeu: os que não honram a Deus, quando partem dessa terra, não entram no céu, porque eles nunca se dedicaram a buscar a Deus. Então, o Salmo 73 nos mostra que nós podemos passar por tentações de nos desviarmos do caminho de Deus, mas quando nós estamos no santuário, na presença de Deus, lendo a palavra de Deus, nós recebemos água viva, que é a palavra de Deus, e entendemos que aqueles que não estão com Deus perecerão. E o Salmo 90 fala a respeito da brevidade da vida. Moisés escreveu o Salmo 90 e no Salmo de número 90 está escrito que a nossa vida na terra é muito curta. Ela dura, em média, 70 anos e alguns, quando chegam aos 80 pela sua força e robustez, têm na maior parte dos seus últimos anos cansaço e enfado. Então Moisés conclui: ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, de maneira que alcance um coração sábio. Moisés fala: me ensina, Deus, a contar cada dia para ser mais sábio, para acertar mais e errar menos, porque a nossa vida é muito curta e viver errando vai trazer muito sofrimento. E o livro dos Salmos termina com o Salmo 150, dizendo: louvem a Deus, porque Deus está acima de tudo, acima de todos, e Ele é digno de todo louvor. No final da nossa vida, quando estamos com Deus,
quando nós caminhamos com Ele nessa vida, em todas as estações nós recebemos a água da vida e podemos sempre terminar dizendo que louvado seja o Senhor. Até nos momentos de abatimento, angústia, tristeza, o Salmo 42 fala de uma situação de abatimento. Por que está abatida, ó minha alma? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. E Salmo 42, versículo 5. Depois, quando a pessoa se sente na angústia, o Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quando olhamos à volta e não vemos saída, o Salmo 121 fala: Eleva os meus olhos para os montes, ou seja, para o alto. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O teu socorro vem do Senhor. Ele fez o céu, ele fez a terra. O Salmo 24 fala: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, e todos os que nela habitam. Todos os que moram na terra são de Deus. Se você está sendo perseguido por inimigos, o Salmo 3 fala: Como se tem multiplicado os meus inimigos, mas o Senhor é aquele que está comigo. Então, o livro dos Salmos, ele mostra várias pessoas que escreveram sobre a situação que estavam passando na vida e que receberam sempre a resposta de Deus. Por isso, cada salmo é um convite para aprofundar o relacionamento com Deus. E o Salmo 52, você está vendo aí Salmos capítulo 52, mas essa é uma Bíblia digital. Então ela usa essa forma para ser mais fácil de entender. Mas quando você vai falar de um salmo só, você deve dizer no singular, Salmo 52. O livro de Salmos não tem capítulos, porque o Salmo 52 não tem relação com o Salmo 51 e nem com o Salmo 53. Ele é um salmo único. O livro de Salmos ele foi formado pela reunião, foi feita uma coleção de várias dessas composições para formar um livro para louvores a Deus. Então, ele não tem capítulos. Portanto, o correto é dizer Salmo 52 ou dizer Salmo de número 52, porque ele está no número 52 na posição do livro como um todo. E o Salmo 52 nos fala o seguinte, versículo 1: Por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. O homem poderoso é aquele que tem muito dinheiro, é aquele que ocupa cargos importantes, é aquele que pensa no mal. Qual é o mal que ele pensa? Eu tenho todo o poder. Eu não preciso de Deus. Então o versículo 1 fala assim: Por que te glorias? Se gloriar significa ficar contente, ficar alegre, ficar feliz. Por que você fica feliz, você fica contente, você fica alegre na malícia? Malícia é praticar o mal. Então, por que você fica contente com o mal, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. Pois a bondade de Deus permanece continuamente, Deus continua existindo. E a bondade de Deus continua sobre a terra. Versículo 2: A tua língua intenta o mal, como uma navalha afiada, traçando enganos. Então, o homem poderoso, ele usa a língua para o mal. Ele usa a língua como uma navalha afiada, ele usa a língua para traçar enganos. Quais enganos? Versículo 3 esclarece: Tu amas mais o mal do que o bem, e mais a mentira do que o falar conforme a retidão. Então a língua que intenta o mal é a língua que pensa em convidar as pessoas para as bebidas, para os vícios, para a pornografia, para a prostituição, para a corrupção, para o desvio de verba pública, para o desvio do dinheiro da empresa, para o descumprimento de contratos, para se tornar uma pessoa que não acredita em Deus. Tudo isso é o mal. Então, o homem mau,
é aquele que usa a sua posição de poder, de riqueza, de influência. Às vezes a pessoa não tem dinheiro, mas a pessoa tem influência. Ela consegue criar uma rede social e convencer muitas pessoas para fazerem uma coisa. Então, a pessoa tem um poder, poder de influenciar outras pessoas. E ela usa aquela rede para disseminar o ódio, para falar sobre alguma raça, sobre alguma fé, sobre algumas pessoas, para atacar as pessoas. Então, ele está falando que o homem poderoso, ele tem alegria em praticar o mal. Por que ter alegria em praticar as coisas erradas? Por que usar a língua como uma navalha para desviar as pessoas do bem? Você ama mais o mal do que o bem, e mais a mentira do que o falar conforme a retidão. Aí tem aqui um selá. Selá significa pausa. Então, toda vez que as pessoas leem o Salmo 52, quando elas cantam esse salmo, quando ela está em forma de canção, eles cantam esses 3 primeiros versículos e aqui tem um selá, tem uma pausa. A pausa, ela é musical e ela também tem o propósito de provocar a reflexão. A pessoa deve refletir no que cantou. Então aqui, lendo o versículo 1, 2 e 3, a reflexão é: como que eu tenho sido? Eu tenho sido uma pessoa que tem glória no mal? Por que te glorias na malícia? Porque a pessoa fala assim: olha só, eu saí com aquela mulher e ela é casada e foi muito bom. Então, quando a pessoa está falando isso como algo bom, contando vantagem para outras pessoas, ele está tendo alegria na malícia e está falando para os outros. Isso é bom. Quando a pessoa desvia verbas públicas, ela fala: olha só, dá para ganhar muito dinheiro, dá para ficar muito rico. Ele está falando no mal. Quando a pessoa fala: você viu o fulano? Você viu a cicrana? E começa a falar a respeito das outras pessoas em fofocas, ela está usando a língua para falar mal do próximo. Então essas são atitudes que vão mostrando a maldade no coração. E a pessoa fala da maldade como se fosse algo bom, convencendo as outras. E tudo isso nos faz pensar: o que você tem feito com o seu poder de influência? Você tem usado para divulgar o mal com alegria ou você tem usado para edificar e ajudar os outros a agirem no bem? Agora vem aqui a segunda parte. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Então, o homem poderoso que gosta de fazer as coisas erradas, ele age assim. Ele ama todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Versículo 5. Também Deus te destruirá para sempre. Arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação e desarraigar-te-á da terra dos viventes. Selá. A segunda parte, que está aqui em rosa, nos fala o seguinte: você ama fazer as coisas erradas, certo? Você usa a sua língua de forma fraudulenta, certo? Então também Deus vai destruir você para sempre. Em outras palavras, você não vai entrar para a glória, para o reino de Deus. Porque nós vivemos aqui nessa terra, como Moisés escreveu no Salmo 90, entre 70 e 80 anos. No Salmo 90 está escrito isso: a nossa vida na terra é muito breve. Ela dura de 70 a 80 anos. E quando alguns chegam perto dos 80, a grande maioria dos seus anos é de cansaço e enfado. Então, ensina-nos, Senhor, a contar os dias de maneira a alcançar um coração sábio. Moisés pede isso, para que Deus ajude a dar sabedoria, para que ele viva a vida aqui na terra, pronto para ser levado para o céu. E aqui, no versículo 4 e 5, que nós lemos aqui na tela, ele fala o quê? As pessoas que praticam mal, elas amam todas as palavras devoradoras, e também Deus as destruirá para sempre.
elas não vão entrar na presença de Deus. Na hora em que morrerem, vão para o inferno. Não vão morar no céu. Eles vão ser tirados da sua habitação. Vão ser desarraigados da terra dos viventes, quer dizer o quê? Vão morrer, não vão mais estar aqui nessa terra e não vão entrar na eternidade com Deus. E aí tem um selá, depois do versículo 5, justamente que é a pausa para refletir. Ei, eu tenho andado dessa forma, gostando de usar a minha língua com palavras devoradoras, então eu preciso prestar atenção. Deus pode tomar a minha vida. E vem a última parte. E os justos o verão, e temerão, e se rirão dele, dizendo: justos são os que se ajustam à palavra de Deus. Quando você pensa em justo, você pensa em uma roupa apertada, em uma roupa que está justa. Então, a ideia de os justos é também essa ideia. É aquele que lê tanto a Bíblia para praticar a Bíblia que ele se torna justo. Ele segue a Bíblia, que revela a justiça. E ele segue tanto a justiça que ele fica justinho com a justiça. Os justos são os que praticam exatamente o que está escrito na Bíblia. Os justos o verão. Vão ver o quê? O mal, a queda do homem poderoso que age com malícia. Os justos o verão e temerão. Temer significa aqui respeitar. Eles verão a queda dos ímpios e respeitarão a Deus. E se rirão dele, dizendo: 7. Eis aqui o homem que não pôs a Deus por sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. 8. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. O que é uma oliveira verde? Você planta ali a oliveira e a oliveira está bem verdinha. Significa, eu sou como aquele que está como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que nós lemos no Salmo número 1, que fala que aquele que segue a Deus é como uma árvore plantada do lado do ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria. Aqui o salmista está dizendo, aquele que é justo, ele vai olhar e vai dizer assim: eu sou como a oliveira verde, ou seja, eu sou como a planta que está plantada do lado da água viva, que dá o fruto no tempo certo. Eu estou como a oliveira verde na casa de Deus, ou seja, eu estou plantado na casa de Deus. Eu confio na misericórdia de Deus. A palavra misericórdia significa miséria mais cordes, que significa coração. Então, misericórdia significa receber uma pessoa com o coração, apesar das misérias dela. Então ele fala assim: eu confio na misericórdia de Deus. Eu tenho certeza que apesar dos meus erros, da minha miséria, Deus me recebe com o cordes dele, com o coração dele e me traz para perto dele, porque eu procuro ele. Então Deus perdoa a minha miséria e me recebe com o coração dele. Ele tem misericórdia de mim. Eu confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Ele sempre vai perdoar a minha miséria e me receber com o coração dele, porque eu estou pedindo para ele me perdoar e me receber. Versículo 9. Para sempre te louvarei, porque tu isso fizeste, e esperarei no teu nome, porque é bom diante de teus santos. Então o salmista aqui ele termina dizendo: para sempre eu louvarei a Deus, porque o Senhor fez exatamente isso. Ele tem misericórdia, ele recebe a nossa vida com o coração, mesmo com as nossas misérias. E ele fala: por isso eu esperarei no teu nome, porque é bom diante de teus santos. Então esse Salmo 52, ele é um salmo que fala que existem homens poderosos que confiam na sua riqueza, que confiam no seu poder de influência, que confiam na sua abundância, que eles podem fazer o que eles querem, que eles podem adulterar, mentir, desviar verbas públicas, enganar as outras pessoas, que ninguém vai atingi-las. Mas é uma absoluta ilusão, porque o versículo 5 fala:
Deus destruirá para sempre. Ele levará a pessoa da sua habitação e desarraigará da terra, ou seja, a pessoa vai morrer mesmo que ela não queira. E aqueles que forem justos, eles vão ser como uma oliveira verde. Eles vão frutificar e no final da vida vão estar com Deus para sempre. Mas os que são poderosos e confiam na sua riqueza e no seu poder de influência e que não precisam de Deus, serão desarraigados e não estarão com Ele. Então, essa é a meditação do Salmo 52, que nos fala sobre como usar a nossa influência e as nossas riquezas. Devemos lembrar que existe um Deus que reina sobre o céu e a terra e que um dia voltará, e mesmo que eu não veja a volta dele, se eu morrer, na minha morte, a minha alma vai estar com ele se eu tiver oferecido a minha vida para me dedicar a ele. Você quer ter essa confiança que o salmista aqui teve? Ele escreve com confiança: eu sei, eu sou. Veja aqui o versículo 8 na tela. Eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Ele fala com confiança, ele tem certeza que ele é como uma planta que está na casa de Deus. Eu confio na misericórdia de Deus para sempre e eternamente. Ele tem certeza que Deus, apesar das misérias dele, perdoa ele e recebe ele. E ele fala no 9: para sempre te louvarei porque tu isso fizeste, e esperarei no teu nome porque é bom diante de teus santos. Deus Pai enviou Jesus para morrer em nosso lugar na cruz. E toda pessoa que recebe a Jesus como Senhor e Salvador, recebe o nome escrito no livro da vida no céu e recebe o Espírito Santo nessa vida, para ter forças para seguir a Jesus até a morte. E quando morre, vai para o céu. Se você quer aceitar a Jesus e receber essas promessas de que você se torna filho de Deus, você recebe primeiro o perdão dos pecados. Aí, 2, você se torna filho de Deus. Aí, número 3, o seu nome é anotado no céu, no livro da vida, que é o livro que tem o registro dos que receberam Jesus. Lá em Apocalipse capítulo 20 está escrito que no juízo final ele vai abrir o livro da vida e quem estiver nesse livro entra diretamente no céu. Você vai receber essa terceira bênção de ter o nome escrito no livro da vida. E bênção número 4, você vai receber o Espírito Santo para seguir a Deus com força aqui nessa vida. Se você quer isso, então faça uma oração comigo. Nessa oração é a oração para receber Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Amém. Com essa simples oração, você recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador. Como teu Senhor, a partir de hoje, você não é dono, você não é mais dona de você mesmo, de você mesma. Agora o teu Senhor é o Senhor Jesus. Então você deve ler a Bíblia para conhecer a vontade de Deus pela Bíblia e seguir a Ele como teu Senhor. Você reconheceu que precisa da salvação, que ele morreu na cruz e o sangue dele purifica do pecado, e por isso você aceitou Jesus, para ser perdoado dos pecados, para ser perdoada dos pecados. Você pediu para ter o nome escrito no livro da vida e agora você está com o nome lá. E pediu para ter o Espírito Santo, então agora você recebeu o Espírito Santo para guiar a sua vida. Agora procure uma igreja que prega que Jesus está vivo e que prega que você não precisa adorar nenhuma imagem e nenhum santo, porque o Salmo 115, nós vamos chegar lá no dia 115 desse propósito, você vai ler lá comigo, que o Salmo 115 fala que as imagens de escultura têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que nada fazem e pés que não andam. Mas o Senhor está vivo. Então você não precisa de nenhuma imagem, nenhuma fotografia e nenhum santo, porque o único e verdadeiro santo, que é Jesus, está vivo
do lado de Deus, e todas as orações devem ser feitas para Jesus. Ele recebe as orações e ele fala com o Pai, e o Pai derrama as bênçãos sobre os seus filhos. Ore para Jesus. Procure uma igreja que prega essa verdade, que apenas Jesus derrama a salvação. Então, se batize nas águas. O batismo nas águas significa que você mergulha todo o seu corpo e é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você é batizado em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, significa que você está colocando todo o seu corpo para Deus. Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os seus pecados ficam lá. E é como se você sepultasse o velho eu. Você sepulta o velho eu. E quando você sai das águas, você sai limpo e você está ressuscitando, lavado, para ser uma nova pessoa, para seguir a Jesus como Senhor, tendo o perdão dos pecados, porque recebeu Ele como Salvador. Depois que você está batizado, você pode participar da ceia. A ceia é uma comunhão onde as pessoas partem o pão e bebem um cálice com suco de uva. O pão representa o corpo de Cristo e o suco de uva representa o sangue de Jesus que purifica o pecado. Sempre que você participa da ceia, você está comendo aquele pão, você está recebendo alimento espiritual para ter força para prosseguir. Quando você bebe o cálice com suco de uva, os seus pecados estão sendo perdoados e você está renovado para continuar no caminho. Então, batize-se, procure uma igreja que prega que Jesus está vivo, entre nela, batize-se e participe da ceia e sempre, todos os dias, procure obedecer a Deus e fugir do caminho do mal, porque é cuidando do seu dia a dia que você vai louvar a Deus no final dessa vida. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Pai amado, oramos agradecidos por essa palavra e pela salvação por meio de Jesus Cristo. Te agradecemos porque o Senhor teve misericórdia, tem até hoje misericórdia de nós. Recebe nossa vida apesar das nossas misérias. Muito obrigado pela bondade do teu coração e que o Senhor continue conosco todos os dias até a consumação dos séculos, como o Senhor prometeu em Mateus 28:20, que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Senhor, que o Senhor esteja com cada um, com cada uma, hoje e sempre, até o fim da vida, e que cada um e cada uma possam herdar o reino de Deus, para a glória de Deus. Ajuda o ímpio, o homem poderoso, a enxergar a sua maldade e se arrepender para também ter a salvação. E que todos acreditem em Deus hoje e sempre. Amém.